Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 7/3/2012. Bom pessoal, tivemos finalmente ontem um pregão com correção, mas não foi lá exatamente aquilo que a gente esperava, né? Então tivemos aí vários papéis desabando na abertura, tivemos vários ativos trabalhando aí em forte queda na abertura. Porém, o que acabou acontecendo é que a gente teve uma grande consolidação aí ao longo de todo o pregão, tá? Então, infelizmente, a correção não veio como a gente esperava e acabou sendo mais um dia extremamente difícil. Dia de gap, como a gente sempre disse para vocês, é dia muito difícil. Então, a gente teve uma abertura mas muito pesada, cedemos muito forte e depois acabamos consolidando o restante do dia. Com base nisso, eu posso dizer para vocês que esse talvez tenha sido o relatório mais difícil do ano de preparar para vocês. Tá? Então, foi muito difícil, a gente perdeu muito tempo preparando isso para vocês, justamente em função da grande indefinição que existe no mercado. A gente esperava uma correção. Alvo da correção, a gente estava pensando aí, falei para vocês ontem que a gente tinha objetivo lá nos 65 mil pontos. A gente atingiu isso, só que foi logo de cara, foi num único movimento, foi de pancada, e aí depois disso a gente consolidou o restante do pregão. Então a gente acumulou no dia de ontem, no pregão de ontem, acumulamos aí uma queda de 2,76%, tendo chegado a 3 na mínima do dia, tá? Então bem complicado trabalhar dessa forma. Não tem muito o que dizer para vocês. Foi um relatório muito difícil, foi um call muito difícil de ser montado, justamente em função disso, porque agora tem vários ativos, como por exemplo a MMX, atingiu o nosso alvo na abertura, a Vale atingiu o nosso alvo na abertura. Então tem vários papéis que estavam prontos para uma correção e já na abertura de ontem estava em região de suporte, que é o caso de MMX, por exemplo. Então, e agora? O que você vai dizer? É para comprar? É para vender? Enfim, ficou muito complicada a situação de vários papéis aí. Então, o nosso call hoje é bem curtinho, são poucos ativos, são mais aqueles que ainda podem desenvolver, que ainda têm potencial para continuar cedendo, tá? Eu acho que para o dia de hoje nós temos uma agenda bastante pesada, que eu vou falar para vocês na sequência. Mas nós vamos falar já da agenda, vamos aproveitar, vamos matar isso. Então vamos passar para vocês aqui de uma vez. Nós temos, vou colocar na tela, então nós temos aqui às 10h15 nós temos o relatório que revela o número de postos de trabalho no setor privado nos Estados Unidos, que é o ADP Employment. Aí nós temos também sendo divulgado às 10h30, ou seja, acabou de ser divulgado, Productivity and Costs, a revisão, que é o índice que mede a produtividade de mão de obra da economia norte-americana. E nós temos aqui, então, às 12h30, estoques de petróleo. E nós temos, finalmente, às 17 horas, dados sobre crédito ao consumidor. Então, repetindo, 10h15 já foi. Aí temos também às 10h30, aí já foi também. Agora temos estoques de petróleo às 12h30 e dados sobre o crédito ao consumidor sendo divulgado aí às 17h30, tá certo? Então, gente, essa é a dificuldade do call de hoje, vocês estão vendo na minha tela, a dificuldade que a gente teve em montar o relatório, porque a gente teve uma queda muito expressiva, muito acentuada, já aqui na abertura. Tá? Então, vocês podem visualizar aqui nos 15 minutos, vão ver que a gente teve aqui uma pancada no mercado, e depois disso a gente simplesmente consolidou aí o restante do pregão. Tá? Então, foi realmente uma abertura muito pesada, muito forte o movimento, mas acabamos consolidando o restante do dia. Tá? Então, infelizmente, não foi lá o que a gente esperava. Como eu disse, vocês podem ver que foi apenas um único movimento e depois nós consolidamos aqui, dentre esses limites, o restante do dia. Tá? Então, foi realmente bem difícil trabalhar aqui nessa abertura. Tá? Bom, no dia de hoje, então, a gente não tem recomendação de compra, tá? Uma vez que a gente teve uma pancada no mercado, a maior parte dos ativos fecharam aí interessantes para uma venda. E aqui no índice a gente pode falar
dessa mínima 64.892, perdendo essa mínima, tem objetivo aqui em 63.879. Tá? Então fica interessante aí para uma nova venda, se perder essa mínima de ontem, com alvo aqui em 63.879. Em caso de alta, gente, o mercado deve encontrar algum tipo de resistência aqui nessa região dos 66.561, mas deve ser um dia enrolado, deve ser um dia daí que a gente não vai romper nem máximas nem mínimas em relação ao dia anterior, o volume talvez caia, em função da indecisão depois da pancada que a gente levou no pregão de ontem. Tá? Então, normalmente quando tem uma pancada forte assim, no dia seguinte ou continua o movimento ou então acaba consolidando um pouquinho em algum tipo de indecisão. Não acho que tem espaço aí para um grande contra-ataque para recuperar os 3% de ontem numa pancada só no dia de hoje. Tá? Então, eu acho que a maior probabilidade é que a gente continue o movimento de queda ou que a gente consolide um pouco durante o pregão de hoje para ver o que vai acontecer. Amanhã, se eu não me engano, tem algumas coisas importantes acontecendo na Grécia com relação à reestruturação da dívida e talvez o mercado fique um pouco parado aí no pregão de hoje para aguardar essa definição, tá certo? Nós temos o mercado americano, o índice Dow Jones, cedendo forte, corrigindo no semanal, como vocês estão vendo aqui, perdeu a mínima da semana passada e afundou, acumulou uma queda aí de 1,57%. Como eu disse, veio tudo de uma vez só, veio de pancada. Lá no mercado americano não foi diferente, vocês estão vendo agora os 15 minutos de lá. Vocês podem ver que a gente até teve dois movimentos, aqui no Brasil foi só um. Tá? Então foi uma pancada, depois foi mais uma, aí consolidamos um pouquinho no final, acabamos fazendo mínima e voltando tudo, fechando aí com esse 1,5 de queda mesmo. Tá? Então o mercado americano rompeu as médias do diário para baixo, fechou aqui lá nos 12.759 e se perder essa mínima de ontem lá em 12.735, passa a ter objetivo aqui na região dos 12.529, que seria a região das médias móveis aqui do semanal, certo? Então é isso, pessoal, vamos às recomendações de venda. Como eu disse, não temos recomendações de compra. Vamos às vendas então, iniciando com o BTOW3. Então está aqui a BTOW, mais um dia de forte queda para ela ontem, apesar do volume já ter caído bastante, né? Mas teve aí mais um dia de queda, 2,3%, e perdendo agora os 9,38, temos objetivo aqui na região dos R$9, tá? Então essa é a BTOW, código dela BTOW3, perdendo aqui os 9,38, temos objetivo aqui nos 9, aí depois disso 8,84, e finalmente 8,72, tá? Essa é a BTOW, código dela BTOW3, perdendo 9,38, alvo em 9, depois 8,84, 8,72, tá? Além da BTOW, nós temos também a Klabin, KLBN4, cedendo forte a Klabin, realmente confirmando nossa análise, corrigindo depois de uma alta muito forte aqui. Porém, o volume foi baixo, tá, gente? Isso me preocupa um pouco. Tá? Não gosto dessa condição, uma vez que corrige com volume baixo, o volume pode voltar forte na compra de logo depois, tá? Mas, de qualquer forma, ela ainda tem espaço para continuar cedendo. Se perder aqui 8,61, passa a ter alvo aqui na região dos 8,29, então tem que tomar bastante cuidado. Só com essa questão que eu falei do volume que foi baixo, tá? Precisava ter um volume um pouco mais consistente para a gente conseguir trabalhar isso de uma forma mais legal, tá? Perdão. Nós temos então, além da Klabin, e aí começam as dificuldades. Então, por exemplo, olha o que a Fibria fez, tá? Saindo um pouco das recomendações, vejam que a Fibria, ela chegou a montar um pivô de baixa, só que ela voltou, acabou fechando acima do pivô, acima dos 15, e o volume foi muito baixo aí nos últimos 2 dias de queda. Ela estava muito bonita para uma compra, com volume alto, e de repente teve 2 dias de queda, montando um pivô, só que com volume muito baixo. Então, difícil você apostar na continuidade desse movimento de queda com volume desse, tá, gente? O volume dela está na compra, não está na venda. Então, muito complicado você trabalhar com isso. Então, por isso que eu deixei a Fibria de fora. Vejam a Suzano, SUS B5. A
Suzano teve um dia de alta fortíssima, fechou lá na máxima, 7,8%, e agora fez uma leve correção. Como é que eu vou recomendar a venda de um ativo desse? Que já está nas médias, tá? Mas não dá para falar em compra ainda, porque ela fechou praticamente na mínima do dia. Então, realmente, não tenho o que falar aqui, nem de FIB, nem de Suzano, tá certo? Outro ativo que estava na sequência da minha lista aqui, Hipermarcas. A Hipermarcas abriu com gap ontem, volume baixo e fechou no 0 a 0. Fechou mais ou menos onde abriu. Tá? Acumulou 3% de queda no dia, mas ela fechou dentro, mais ou menos do valor que ela abriu. Então subiu um pouquinho, caiu um pouquinho e fechou no mesmo lugar. O que você fala da Hipermarcas? Linda no diário, deixou aqui um candle de reversão, caiu 3%. Agora, ela pode se recuperar e vir testar esse topo de novo, ou ela pode continuar cedendo e vir montar um pivô de baixa, retomando a tendência de baixa dela. Tá? Então, vocês podem ver aqui no gráfico semanal que ela vem de nova mínima, vê um sinal de venda aqui na região das médias e pode estar indo lá para testar a mínima. Então, está tudo muito indeciso, tá, gente? Por isso que eu deixei de fora Fibria, Suzano, Hipermarcas e tantas outras aí, tá? Foram só exemplos para vocês entenderem o porquê que o call de hoje está tão pequenininho, tá? É porque realmente está muito difícil e não dá para a gente recomendar algo para vocês só por recomendar. Realmente tem que ter alguma lógica no que a gente está falando. E não, eu não estou vendo essa lógica nesses ativos aí, tá? Um outro que eu tenho certeza que alguém vai me perguntar, MMX M3. A MMX estava aqui em cima na região dos R$10. A gente falou ontem que ela tinha alvo para corrigir até aqui a região dos 9. Tá? Então está aqui. Ela bateu esses 9 na abertura, gente. Olha aqui. Tá? Bateu na abertura e depois montou um pivô de alta nos 15 minutos e corrigiu um pouquinho no final. Então assim, como é que você vai recomendar a venda de um ativo que atingiu o seu alvo, chegou nas médias, num único movimento e depois montou um pivô de alta nos 15 minutos. Tá? Então, muito difícil. Eu preferi simplesmente deixar ela de fora para ver qual é o movimento que ela vai fazer agora, depois de corrigir tudo de uma vez só, caindo aí 5,8%, o que ela vai fazer no pregão de hoje? Não tenho condições de recomendar nem compra nem venda para vocês. Eu acho que ela pode se movimentar muito bem, vale a pena acompanhar, mas eu não posso recomendar nem compra nem venda, tá, gente? Então, só para vocês entenderem a dificuldade que foi montar esse relatório para vocês hoje. Aí tem CSN, tem Usiminas, tem OGX, tem Gol, tem MRV, tem PDG, tem, enfim, Gafisa, um monte de ativos aí que não tem o que falar, gente. Está totalmente indefinido, totalmente indeciso. Tá? Vamos voltar para o relatório então, para o call. Eu falava da Klabin, que eu recomendei venda. Depois da Klabin nós temos também a Petrobras, tá? Que também está nessa condição de ter um volume baixo ou dentro da média, pelo menos. Ela não está com um volume tão alto como estava nessa região aqui, por exemplo, mas abriu com um gap forte, fechou próximo da mínima. 15 minutos dela no dia de ontem foi bastante complexo, foi bastante difícil. Vocês podem visualizar aqui. Ela fez mínima na abertura, depois corrigiu e ficou consolidado o restante do dia. Então não deu muitas possibilidades de entrada. Mas está aqui a Petrobras, perdendo essa mínima de 23,59. A gente passa a ter objetivo aqui na região dos 22,71. Tá? Então, com suporte, como sempre, claro, aqui na região de 23,26 e depois aqui na região dos R$23. Tá? Então essa é a Petrobras, o código dela PETR4. Perdendo aqui 23,59, alvo 23,26, 23, depois 22,71. Temos também a Vale 5, então está aqui a Vale, queda fortíssima para o ativo no pregão de ontem, acumulando aí 4,5%, e ela pode continuar cedendo se perder os R$ 39,91. Tá? R$40 é uma região de suporte, ela pode se enrolar um pouco por aí, ela pode consolidar, ela pode corrigir um pouco, é normal. O ativo está acumulando uma queda fortíssima aí, de mais de 7% em 2 pregões. Então, é normal ela corrigir um pouco, mas ela pode continuar desenvolvendo. Tá? Se por acaso a pressão vendedora voltar, a Vale é uma das primeiras opções de venda. Perdendo R$ 39,91, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$ 39,27, depois aqui em R$ 39. Tá? Perdão. Essa é a Vale, o código dela Vale 5. Além da Vale, nós temos também a Gerdau, GGBR4. Ela pode estar falhando um topo aqui nessa região, tá, pessoal? Então observem que ela não conseguiu sustentar essa nova máxima aqui, tá? Chegou a fazer, mas não conseguiu sustentar.
e agora ela pode estar indo lá buscar o rompimento da linha média. Tá? Então essa é a Gerdau, perdendo a mínima de 17,15, ela passa a ter alvo em 16,76, e daí perdendo o 16,76, tem objetivo aqui na região dos R$16,1602. Tá? Então essa é a Gerdau, o código dela GGBR4. Além da Gerdau, nós temos também a Braskem, BRKM5. Interessante a Braskem, o volume dela foi na média, mas ele subiu em relação aos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 pregões. Ela subiu, e o volume subiu justamente aqui na venda, quando ela pode estar falhando também este topo aqui. Tá? Então ela pode não estar conseguindo fazer essa nova máxima aqui. Ó, tá? Então o volume aumentou quando ela deixou um invertido, confirmou e voltou a ceder. Então a Braskem pode ficar interessante, perdendo a mínima de ontem, 14,89, ela tem objetivo aqui em 14,63, que é a montagem do pivô no diário. Montando esse pivô no diário, ela passa a ter objetivo aqui na mínima lá de 2011, que é os 12,66, que é o início deste movimento de correção que ela fez, fechando aí a perna do M. Tá? Essa então é a Braskem, o código dela BRKM5. A última do dia é a Cyrela, tá? Então temos aqui CYRE3, então está aqui a Cyrela. O volume dela também foi baixo ontem, mas ela está corrigindo no diário. E ela tem espaço até para corrigir um pouco mais, tá? Então perdendo 18,10, dá para a gente falar aqui em algo nela na região dos R$17,17, tá? Claro, tem algum tipo de suporte aqui na região das médias, como sempre, por volta dos 17,50, mas ela teria o alvo mesmo aqui nos 17,17. Essa é a Cyrela, o código dela CYRE3. Fechamos assim as recomendações de venda. Mais uma vez, vejam lá, MRV. Olha o que ela fez no dia. Não dá para recomendar nem compra nem venda. Vejam aqui, PDG. Observem a PDG, não dá para falar nem compra nem venda. Vejam aqui a Gafisa. Não dá para falar da Gafisa. Nem compra, nem venda, porque o volume dela foi baixíssimo. Vejam aqui a Rossi. Olha a volatilidade da Rossi e está trabalhando ainda dentro dos limites dessa consolidação aqui. Tá? Então não temos muito o que falar da Rossi, o volume dela foi baixo. Ela cedeu, mas dentro da consolidação que ela vem traçando aqui. Tá? Então Rossi só abaixo de R$10 que fica interessante. E assim vai, tá, gente? Então foi essa a grande dificuldade da recomendação do call do dia, do relatório do dia. Tá? Vamos dar uma olhadinha então nos contratos da BMF. Temos aí o café ICFU12, com vencimento em setembro de 2012. Então está lá o café, forte queda aí no pregão de ontem, 4%, volume alto no contrato. Perdendo aqui esse 251,50, pode continuar cedendo, aliás já perdeu na abertura, já está afundando o contrato de café, caindo 2,3%. E pode ser uma excelente opção para o dia. O book dele tem sido complicado, tem sido difícil de operar. Tem tido um grande spread no book de café. Isso acaba complicando um pouco a montagem das operações. Tá? Mas de qualquer forma vale a pena acompanhar o contrato de café, o CFU12. Pode ficar interessante. Está numa tendência muito bonita e tem a queda e depois tem também a recuperação. Tá? Então acho que pode ficar bem legal aí o contrato de café. Temos também o contrato do milho, CCMH12, contrato de milho com vencimento em março de 2012. O contrato de milho fez nova máxima no diário, quando rompeu aqui 28,77, e agora está trabalhando em alta de novo, está lá em 28,90, tem objetivo aqui nessa região dos 29,10. Tá? Rompendo esse 29,10, pode continuar desenvolvendo objetivo daí lá nos R$30. Tá? Então fica bem interessante aí também o contrato de milho com vencimento em março de 2012. Tá? Além do milho, nós temos também o contrato do boi, BGIH12, contrato de boi gordo com vencimento em março de 2012, BGIH12, então repetindo, boi gordo com vencimento em março de 2012. Temos também o boi em tendência, já perdeu o mínimo no dia de hoje, está fazendo correção agora, está corrigindo nas médias agora. Perdeu aqui já o nosso alvo, que era o 93,66, já está em 93,46. O próximo alvo,
do contrato de boi, R$ 93,00. Depois nós temos objetivo lá nos 92, tá? Então bem interessante aí também o contrato de boi gordo, com vencimento em março de 2012. Veja aí H12, apesar do volume estar bastante baixo, a gente pode acompanhar e pode eventualmente conseguir uma boa operação num dia em que o volume for na média, como este aqui, por exemplo, tá? Temos também o mini dólar, que é o WDOJ12, é o mini dólar com vencimento em abril. Então está aqui o mini dólar. Ontem tivemos uma alta consistente aí no ativo. Deixamos a máxima de 1,774, atingindo aí o nosso objetivo. E a gente passa a ter objetivo aqui na região do 1,800, tá? Então, 1.800 é o alvo aqui do contrato do mini dólar. A gente já rompeu máxima de ontem aqui nos 1.774 e podemos continuar subindo aí, desenvolvendo até essa região dos 1.800. Tá? Então, bem interessante aí o mini dólar WDOJ12 com vencimento em abril de 2012. Além do mini dólar, nós temos também o mini índice WINJ12, pancada no dia de ontem, forte queda, deixou para nós a mínima aqui nos 65.445, volume bem acima da média. E no pregão de ontem está trabalhando bem do jeito que a gente tinha medo, tá? Que era dentro dos limites do candle do dia. Tá? Então temos a máxima lá em 67 mil e temos a mínima lá em 65.445. Eu não vejo o mercado com força suficiente para ir lá romper esse 67 mil e deixar um contra-ataque, tá? Mas enfim, também não dá para duvidar. Então, pessoal, como é que a gente vai trabalhar? Qual é a estratégia para operar mini índice no dia de hoje? Vendas só a partir de 65.445. Na compra, a gente não pode esperar romper os 67 mil. Então, quem quiser arriscar, espera ele cravar um topo, como a gente está fazendo agora, por exemplo, deixa ele corrigir e tenta operar a montagem de um pivô com alvo daí nos 67 mil. Tá? É uma operação levemente arriscada, que envolve aí um grau de risco um pouco maior do que o normal que a gente costuma apresentar para vocês, mas ela pode ser uma operação interessante para quem quer trabalhar apostando aí, buscando o contra-ataque, buscando a reversão. Aí, tá? Então, interessante, eu vou repetir, o WINJ12, quem gosta de operar mini índice, pode ficar de olho, deixa ele cravar uma máxima, depois que fizer a máxima a gente pode tentar operar a montagem de um pivô de alta com o objetivo nos 67 mil. Repetindo, é uma operação que envolve um grau de risco um pouco maior, mas ela pode ser uma operação bastante interessante se o índice tiver volume e tiver possibilidade de ir lá buscar esses 67 mil pontos. Tá? Então pode ser bem legal. Então dando aquela olhadinha lá também no nosso índice futuro cheio, está na mesma condição. Temos a máxima em 67 mil também, a mínima em 65.450. Estamos trabalhando dentro aqui dos limites do dia de ontem. O futuro americano, neste momento, trabalha consolidado em alta de 0,447% a 12.802 pontos. Ok? Este é o futuro americano. Então vamos lá. Já mostrei vários ativos para vocês no pregão de ontem. No pregão de hoje, já no relatório de hoje, está difícil. O Kleber pergunta lá da CCRO 3, então vamos ver a CCRO. Kleber, ela está interessante, o volume está bem acima da média, corrigiu forte ontem, voltou bem, fechou na máxima. Você pode trabalhar com comprado nela acima de 14,07, com objetivo em 14,29 e depois em 14,52, tá? Essa é a CCRO, muito bem observado, viu, Kleber? Está muito bonito o ativo, eu acho que vale a pena você acompanhar sim, tá? Além do Kleber, pergunta lá da CCRO, ele pede também a ALLL3. Cara, não tenho o que falar desse ativo. Olha o que ela fez ontem, deixou aqui um candle de total indecisão, reversão, enfim, deixa ela trabalhar. Compras só a partir de 10,23, tá? E vendas só a partir de 9,55. Nesse trecho aqui, ela já ficou bastante consolidada aqui nos meses de janeiro e fevereiro. Vamos deixar ela trabalhar então um pouco aqui para ver o que ela vai definir, tá? Luiz, a OGX, ela está enrolando aqui.
ela não fez mínima, não montou pivô de baixa no pregão de ontem, deixou aqui um candle invertido, quando o nosso mercado fechou com quase 3 de queda, o volume foi abaixo da média, então não dá para você acreditar no invertido, enfim, não dá para levar a sério nada do que ela fez ontem, deixa ela quietinha, vou tentar encontrar um movimento mais consistente nesse ativo aí, tá? Além da OGX, o Lucas pede da NET C4. Lucas, olha só, a NET, ela tem uma condição interessante, tá, que é a seguinte. Você pode ver aqui, tá, que o ativo tinha um volume até interessante, tá? Se a gente voltar no tempo, se a gente for lá falar no ano aí de 2010, 2009, 2008, enfim, observa que o volume dela era consistente. Só que aí, por uma razão ou outra que eu já nem lembro mais, se eu não me engano, eles fecharam o capital dessa empresa, tá? O volume dela caiu absurdamente, tá? Então, depois disso aí, a gente praticamente não operou mais esse ativo. E não dá para operar, tá? Então, você pode ver que o volume dela, normalmente, ele está girando aí em torno de 2 milhões, em torno aí de 1 milhão, 263 mil. Então, é um ativo que a gente não opera mais, tá? Ela trabalha em tendência aqui e tal, mas não tem mais volume para a gente operar. Se eu não me engano, fecharam o capital dessa empresa. Tá? Pode ser que eu esteja enganado. Já faz bastante tempo que eu nem acompanho mais ela, desde aquela vez lá. Então, se eu estiver errado, peço desculpas, mas se eu não me engano, é isso que aconteceu. Se a memória está ajudando, se não falhar, eu acho que foi isso que houve aí. Tá? Então é isso aí, gente. Vamos encerrando então. Como sempre, quero convidar todos para conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão, fazer o seu cadastro, imediatamente você recebe direto no seu e-mail o seu login, sua senha e o tutorial para você acessar o nosso curso ao vivo. É rápido, simples, dá tempo inclusive de acompanhar a abertura com a gente, tá certo? Então é isso aí, gente. Vamos ver se a gente consegue hoje um dia mais fácil, porque ontem foi bastante complicado. Talvez a gente consiga desenvolver mais alguma coisa no dia de hoje. O gap de ontem acabou prejudicando muito, não só as nossas operações, mas como as nossas análises no pregão de hoje. Tá? Então, tome muito cuidado e a gente vai passar maiores informações para vocês, como sempre, lá no curso ao vivo durante o pregão. Então, aos nossos alunos, até daqui a alguns minutos. Aos demais, um grande abraço, um excelente pregão e até amanhã, pontualmente 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.